16. O veneno da fé. Uma velha senhora estava muito doente. Como morava sozinha, a vida dela era muito difícil. Um dia, no início da manhã, duas mulheres bondosas que pareciam muito religiosas foram visitá-la. Tinham marcas de rena nas mãos e fios de contas de oração. Elas começaram a ajudar a idosa e disseram: com a graça de Deus, tudo ficará bem. Fé é poder e ela nunca é demais. Essa mulher simples confiou nas outras duas. Mas, porque vivia sozinha, e uma pessoa que vive sozinha quer confiar nas pessoas. Ela estava sofrendo e, quando as pessoas estão com problemas, confiam muito facilmente. Essas mulheres desconhecidas cuidaram da anciã o dia inteiro. Por causa da ajuda delas e os discursos religiosos que fizeram ao longo do dia, a confiança da velha senhora ficou ainda mais forte. Na hora de dormir, seguindo as instruções das mulheres, ela se deitou sob o cobertor para que pudessem oferecer uma oração a Deus pela sua saúde. As duas queimaram incenso, aspergiram água perfumada pelo quarto e uma das mulheres, com as mãos na cabeça da senhora, começou a recitar alguns mantras desconhecidos. Mais tarde, ao som da doce música dos mantras, a velha senhora adormeceu. À meia-noite, ela acordou. A casa estava às escuras. Quando acendeu a lamparina, descobriu que as duas desconhecidas a haviam deixado fazia muito tempo. As portas da casa estavam escancaradas e seu cofre tinha sido arrombado. A confiança dela tinha realmente rendido frutos, não só para si mesma, mas para aquelas duas falsárias. E não há nada de surpreendente nisso, porque a fé sempre rende frutos para os falsários. Religião não é fé, é discernimento. Não é cegueira, é um tratamento para o ego. Mas o discernimento é um obstáculo para aqueles que querem explorar as pessoas e, por isso, eles administram o veneno da fé. Pensar é uma revolução. E como é impossível explorar o revolucionário, as pessoas são instruídas a ter uma fé. O pensamento torna a pessoa livre, faz dele um indivíduo. Mas, para explorar, você precisa de ovelhas, precisa de seguidores de mente fraca. Assim, o pensamento é extirpado e a fé é cultivada. O ser humano está desamparado e, portanto, em sua impotência, em sua solidão, ele aceita a fé. A vida é dolorosa e, portanto, para fugir dela, a pessoa descansa no regaço de qualquer fé ou crença. Esse estado de coisas definitivamente oferece uma oportunidade de ouro para os exploradores egoístas. A religião está nas mãos dos falsários e é por isso que há irreligião no mundo. Enquanto a religião não se livrar da fé, não haverá religião de verdade. Somente quando a religião for combinada com a ferocidade do discernimento haverá liberdade, e a verdade e o poder surgirão. Religião é poder porque pensar é poder. A religião é leve, e a religião é leve porque o intelecto é leve. Religião é liberdade, porque o discernimento é liberdade. 17. Liberdade, liberdade, liberdade. Religião, religião, religião. Fala-se tanto de religião, mas qual o resultado disso? Ouço todo mundo citando as Escrituras, mas qual o resultado disso? O homem ainda está se afogando em dor e infelicidade, e estamos apenas repetindo os princípios que nos ensinaram. A vida está se deteriorando a cada momento, seguindo em direção ao animalismo. E aqui estamos nós, nos prestando culto como sempre, em templos de pedras. Talvez estejamos tão absortos em palavras sem vida que perdemos o poder de ver a verdade. Nossa mente está tão apegada às Escrituras que perdemos o poder de descobrir por nós mesmos. E talvez
seja essa a razão de existir um abismo intransponível entre o pensamento e a ação. E talvez, pelo mesmo motivo, continuemos vivendo da maneira contrária ao que dizemos querer. O mais incrível é que nem sequer percebemos essa condição. Não ficamos cegos, mesmo que nossos olhos ainda estejam intactos? Eu reflito sobre essa cegueira e acho que são justamente essas verdades que as pessoas não descobriram por si mesmas que nos arrastam para toda essa confusão. A verdade, se descoberta pelo eu, leva à liberdade. Mas, se elas não são descobertas por nós mesmos, causam amarras ainda maiores. Não há mentiras maiores do que as verdades que aprendemos com os outros. Essas verdades emprestadas causam contradições muito problemáticas na vida. Havia um papagaio domesticado que morava numa estalagem nas montanhas. O papagaio repetia dia e noite o que seu dono lhe ensinava. Ele costumava dizer: liberdade, liberdade, liberdade. O viajante chegou um dia nessa estalagem e as palavras do papagaio o tocaram profundamente. O homem tinha sido preso várias vezes enquanto lutava pela liberdade de seu país. E quando o papagaio, quebrando o silêncio total das montanhas, gritou liberdade, 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 algo ecoou dentro do coração do viajante. Ele se lembrou dos dias de prisão e de que seu próprio ser interior também costumava gritar: liberdade, liberdade, liberdade. De madrugada, o viajante levantou-se da cama e tentou libertar o papagaio que gritava pela sua liberdade. Ele tentou arrancar o papagaio da gaiola, mas o pássaro não estava disposto a sair. Muito pelo contrário, ele se agarrava às barras da gaiola e gritava ainda mais alto: liberdade, liberdade, liberdade. Com grande dificuldade, o viajante finalmente conseguiu tirar o papagaio da gaiola. Depois de libertá-lo, o homem caiu num sono profundo. Mas quando se levantou pela manhã, viu que o papagaio estava feliz dentro da sua gaiola, gritando: liberdade, liberdade, liberdade. 18. Destemor. Ouvi uma história. Havia uma guerra e um bombardeio de repente começou. Um padre, que caminhava ao longo de uma trilha solitária, começou a correr para se salvar e se refugiou numa gruta onde havia lobos. Assim que entrou na gruta, viu que um oficial militar já estava escondido lá. O oficial se espremeu num canto para dar espaço ao recém-chegado. Então, as bombas começaram a cair ao redor da gruta e o padre começou a ficar com muito medo. Sentou-se na postura de lótus e começou a rezar. E rezava em voz alta. Quando abriu os olhos, descobriu que o oficial militar estava rezando também. Quando o ataque terminou, o padre disse: irmão, vi que você também rezou. O oficial militar começou a rir e disse: Senhor, de que outro jeito pode ficar um ateu numa gruta cheia de lobos? A primeira condição para encontrar a verdade é o destemor. E pense, o medo pode se transformar em amor? Se o medo não pode se transformar em amor, como pode se transformar em oração? A oração é o amor em sua perfeição. Mas os próprios alicerces dos templos construídos pelo homem são erigidos com tijolos de medo, e o Deus esculpido pelo medo é feito com sentimentos de medo. É por essa razão que tudo o que possuímos é falso. Porque o que poderia ser verdadeiro para aqueles cujo Deus não é de verdade? E é de admirar que o próprio alento daqueles cujos pensamentos são falsos, cujo amor é falso, cuja oração é falsa, seja falso também? Através do amor apenas. A oração só é verdadeira quando ela é fruto do amor. Será que você também não está buscando Deus através do medo? Será que as suas orações não são também baseadas no medo? Lembre-se de que uma religião baseada no medo não é uma verdadeira religião. Prefiro um ateu destemido
do que um teísta cheio de medo, porque é impossível alcançar Deus através do medo. E através do conhecimento, e somente do conhecimento, que o Deus que de fato existe pode ser contemplado. Eu digo amor, e a intensidade do amor por si mesma converte a sua vida em oração. Eu digo, desperte seu próprio intelecto, porque somente seu despertar permitirá que você veja o divino. Amor e intelecto. A pessoa que entende esses dois mantras básicos é capaz de conhecer tudo o que precisa conhecer, que vale a pena conhecer e que pode conhecer. Onde está o templo de Deus? Quando alguém me pergunta isso, eu digo que está no amor, no intelecto. Certamente, o amor é Deus, o intelecto é Deus.